tudo bem com vocês? Eu sou a professora Macleise e essa é a aula de número 4 para o primeiro ano. Vocês passaram bem a última semana? Eu espero que sim, espero que vocês estejam com saúde, isso é muito importante. Agora, vocês lembram as nossas últimas aulas de ensino religioso? O que nós fazíamos antes de começar tudo? Muito bem, mãos limpas, material e posição confortável. Olha lá. Lembraram? Para hoje eu vou pedir para que vocês separem um materialzinho diferente. Olhem lá, material para atividade, revista, livro que possam ser recortados. Nós vamos depois usar para uma atividade. Se você não tiver, não tem problema, a gente vai poder desenhar. Mas é uma ideia, né, para a gente fazer uma atividade diferente. Se você tiver revista, tiver um livro aí meio do ano passado que você possa cortar, já deixa pertinho com a tesoura, certo? Para isso, para vocês se organizarem, eu vou deixar 3 minutos e eu já volto. Muito bem, mãozinha limpa, material separado e posição confortável. Ótimo! Agora é aquela hora que nós anotamos no caderno a nossa data de hoje. Olhem lá, coloquem a data de hoje, aula 4, ensino religioso, professora Macleise. Professora, calma! Fico esperando. 5 minutinhos para vocês, a gente já volta.
Já estão com o material aí todo separado, escrito no caderno? Ótimo! Vamos lembrar um pouquinho o que nós fizemos na nossa última aula? Sobre o que nós falamos? Identidade. Muito bem, nós vemos um poema do Pedro Bandeira, vocês lembram? E a atividade que eu mandei para vocês era para fazer com emojis, lembram? E eu disse que eu ia ver. Vocês acreditaram que eu ia ver? Olha só as duas atividades que eu recebi. Que coisa mais linda! Essa primeira atividade é da Laura, da escola Sônia Kensky. E a outra é da Mariana, do Ricardo Krieger. Olha só, a Laura disse que ela é sorridente, que ela é chorona, que ela gosta de batom e que ela é comilona. Essas são as características da personalidade dela. E a nossa amiga Mariana, ela não chegou a escrever, mas ela fez uma bonequinha assim meio brava, uma toda maquiada, ela fez uma alegre, uma estudiosa e uma chorona. Eu gostei muito de receber esses desenhos. Muito obrigada, Laura e Mariana. Um beijo para vocês, meninas. Agora, nós vamos falar da nossa aula de hoje, a aula 4, lembram? Nós vamos falar um pouquinho, continuar falando, na verdade, sobre eu. Eu, professora Maclise? Não, nós, você aí e eu aqui. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E para falar sobre ele, nós vamos ler um trecho de um livro hoje. Olha lá qual é o livro. Canção dos Povos Africanos, foi escrito pelo Fernando Paixão e ilustrado pelo Sérgio Melo. Vocês conhecem essa história? Já ouviram alguma vez? Não? Então hoje nós vamos ouvir um pouco da história da Canção dos Povos Africanos. Vamos lá? Cabecinha atenta e os olhinhos aqui para mim. Neste poema de rimas, uma história comovente, de natureza africana, o sublime continente, berço de belas culturas, terra de sublime gente. Nas tribos e etnias, nos mais longínquos lugares, nessa África tem culturas de expressões bem singulares, selando sua identidade com seus gestos exemplares. Em determinada tribo das paragens africanas, um costume mostra o brilho
das atitudes humanas, que têm o mesmo teor das essências soberanas. A mulher engravida, para cumprir seus mistérios, prepara o corpo e a mente com os seus caracteres e vai para dentro da selva junto com outras mulheres. As mulheres juntas rezam e meditam na esperança, rogando que a natureza conceda sublime herança. E a dádiva que lhes vem é a canção da criança. O que tanto nos fascina vendo esta comunidade é o respeito que se tem pela sua liberdade. Cada um tem a canção como sua identidade. Essa história é uma herança de um povo que tem grandeza, de um povo que ensina ao mundo gestos de paz e nobreza, na canção que representa sua própria natureza. Vamos conversar então um pouco sobre essa história. Onde que ela se passa? Vocês lembram? Olha lá, na África. Vocês já tinham ouvido falar nesse lugar? A África é um continente, vocês sabiam disso? Um continente é um lugar muito grande. Por exemplo, nós moramos no continente americano, vocês sabiam? Nós fazemos parte de 6 continentes e a África é um deles. Lá tem 54 países, olha como é grande a África. Então, por ser um continente, ser tão grande com tantos países, eles têm costumes diferentes. Cada comunidade, cada tribo tem o seu costume. E qual era o costume que nós ouvimos na história da canção dos povos africanos? Vamos relembrar? Olha lá. As mulheres juntas rezam e meditam na esperança, rogando que a natureza conceda sublime herança. E a dádiva que lhes vem é a canção da criança. Olha só, canção da criança. Você imagina como seria a sua canção se você tivesse nascido nessa tribo lá na África? Porque nós vimos que as mulheres se juntam e vão lá para conhecer, para fazer a música que vai acompanhar essa criança até quando ela ficar adulta. Como será que seria a sua canção? Você imagina? Ia ser uma canção legal, será? Eu acho que ia, hein? E você gosta de ouvir música? Eu gosto. Que tipo de música? Que estilo de música você gosta de ouvir? O que é um estilo, professora? Por exemplo, existe samba, existe música clássica, existe rock and roll, existe pagode, existe, deixa eu pensar, existe sertanejo. Cada um tem um gosto, não é mesmo? Que música que você gosta de ouvir? Que estilo você gosta? Essa canção da criança, que é criada lá na tribo, é uma canção que acompanha, então é uma canção que essa pessoa vai ouvir sempre, não é mesmo? Vocês sabiam que existem nomes que podem ser religiosos? Eu vou contar esse segredo para vocês. Mas também vou contar, antes de contar esse segredo dos nomes que são religiosos, vocês sabiam que compositores... O que é um compositor? É a pessoa que escreveu a música. Vocês ouvem a música e ela tem uma letra, vocês cantam, não é mesmo? Quem escreveu essa letra é o compositor. Muitos compositores gostam de escrever músicas para homenagear alguém e colocam um nome nessas músicas, vocês sabiam? Você já ouviu uma música que existe que fala de um nome de pessoa? Eu vou contar para vocês que tem compositores que escrevem para homenagear o filho, a filha, tem compositores que escrevem para homenagear um grande amor, tem compositores que escrevem para um amigo muito querido. E nessas músicas eles colocam nomes, vocês sabiam? Se você não conhece nenhuma música ou não está lembrando, eu vou mostrar para vocês. Arrumem os ouvidinhos aí que a prof vai cantar, vocês acreditam? Se eu cantar muito mal, vocês me perdoem, tá bom? A nossa primeira música, vamos ver. Olha lá, o nome dessa música é Marina, do Dorival Caymmi. Eu vou cantar um pedacinho para ver se você conhece. É assim. Marina, morena, Marina, você se pintou. Conhece essa música? Ela é muito famosa, a música da Marina. Conhece alguma Marina? Você sabia que tem música com o nome dela?
Próxima vez que você encontrar sua amiga Marina, você vai dizer: nossa, Marina, você tem uma música do Dorival Caymmi, você sabia? Tem uma outra música que eu vou mostrar para vocês, que também aparece nome de pessoa. Olha lá. Emanuel, da Nívia Soares. Ela é assim. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Professora, você está cantando muito mal. Desculpa, mas é que eu tinha que mostrar para vocês as músicas, né? Você conhece algum Emanuel? Você sabia que Emanuel significa Deus conosco? E Emanuel é um nome muito comum, então já sabe. Quando encontrar o seu amigo Emanuel, você vai dizer que ele tem uma música em homenagem a ele. Próxima música. Carolina, do Seu Jorge. Tem alguma Carolina aí? Oi, Carolina, você sabia que tem uma música para você? Ouve lá. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer, anda bonita e com brilho no olhar. Já ouviram essa? Essa é bem conhecida, você deve ter ouvido muitas rádios. Agora eu vou parar de cantar, é a última música, eu prometo. Olha lá. Marvin, dos Titãs. Você deve estar com algum adulto aí perto de você, não deve? Essa eu acho que é o adulto que vai conhecer, porque essa música é para quem tem idade da prof. Vamos ouvir? É assim. Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Eu acho que o adulto aí falou assim, essa eu conheço. Eu não conheço muitos Marvins, porque essa música, esse nome não é muito comum, né? Mas existe. Vocês gostaram de ouvir essas músicas? Você pode perguntar para um adulto que está perto de você se ele conhece outras músicas em que aparecem nome de pessoas. Ele pode até cantar para você. E depois, se você tiver muita curiosidade, peça para um adulto mostrar para você na internet se existem outras músicas com nomes de pessoas. Vamos continuar? Vocês sabiam que existem nomes, lembra que eu falei que existem nomes com origem religiosa? Um desses nomes é esse aqui, Isaac. Você sabia que Isaac significa riso? Que estranho, né? Por que será que significa riso? Tem uma história aí. Isaac significa riso porque conta a história na Bíblia que Isaac foi o filho muito esperado por um casal da Bíblia. Esse casal era Abraão e Sara. Por que ele foi um filho muito esperado? Porque Abraão e Sara eram muito velhinhos. Eles já tinham mais de 100 anos. Você já viu alguém com mais de 100 anos ter um bebê? Não é muito comum, não é mesmo? Naquela época, Isaac nasceu de Sara, que era uma senhora já de 100 anos. E quando Deus veio e disse para ela que ela teria um filho, ela sorriu. E aí ela deu o nome de Isaac, que significa riso. Legal, não é mesmo? Você conhece algum Isaac? Ou você se chama Isaac? Você sabia que o seu nome significa riso? É legal esse significado, não é mesmo? Tem um outro nome que vocês já ouviram várias vezes aqui na nossa aula. Nós já falamos muito dele, é Krishna. Vocês lembram de Krishna? Sabe quem vai contar a história de Krishna para nós? É a professora Brígida. Ela fez um vídeo bem legal contando toda a história de Krishna para vocês conhecerem o significado do nome dele. Prestem atenção aí. Nós já voltamos. A história de Krishna. Lá na Índia, na região onde Krishna nasceu, existia um rei que se chamava Kamsa. Ele ficou sabendo de uma profecia que nasceria um grande rei. Sabendo disso, ele ordenou que eliminassem todas as crianças com menos de 2 anos. Essa profecia dizia que o 8º filho de um casal seria este grande rei. Sabendo dessa informação, o rei Kamsa mandou prender o casal e cada filho que nascia dessa união
ele dava um sumiço. Inclusive, ele tentou dar fim nos pais também, mas não conseguiu. Até a 7ª criança ele conseguiu dar jeito. A 8ª nascida foi Krishna. Quando a criança nasceu, as paredes da prisão caíram e aparecendo um casal que decidiu adotar o bebê para que Kamsa não conseguisse pegá-lo. Essa família o criou e, de fato, quando Krishna cresceu, tornou-se um grande rei. Ele é conhecido como o Deus do amor e é considerado um dos principais nomes de Deus e significa o todo atraente, o todo atrativo. Ele é dotado de 6 principais características e todas elas em um grau infinito: a beleza, a força, a sabedoria, a riqueza, a fama e a renúncia. Acredita-se que ele sabe de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá na Terra. A história de Krishna diz que ele viveu em Gokula. Teve uma infância feliz e cheia de travessuras. Desde pequeno, ele impressionava todos pela sua sabedoria. Aprendeu a tocar flauta sozinho, uma flauta mágica, que encantava a todos. Ele mantinha sua energia e alegria, e é conhecido como símbolo da alegria. Mesmo tendo uma infância feliz, existem muitas histórias de Krishna que contam atos de bravura dele, pois Kamsa por muito tempo ainda o perseguiu. Na juventude, Krishna retornou à cidade natal para derrotar Kamsa e libertar os seus pais da prisão. Após esse feito, o deus indiano tornou-se o rei e vitorioso. Então, gostaram da história do Krishna? Ele era um menino muito levado e muito interessante, não é mesmo? Qual era o significado do nome do Krishna? Todo atrativo. O que é uma coisa atrativa? É uma coisa que a gente quer ficar perto, é uma coisa que a gente sempre quer ficar olhando, porque vocês viram na história que Krishna era uma pessoa muito boa e todo mundo queria estar perto dele. Vocês viram que o Krishna é azul? Qualquer dia eu conto para vocês por que ele é azul. Agora eu vou chamar uma outra amiga minha, a professora Deia. Vocês já até conhecem ela. A professora Deia vai contar para nós a história de um menino indígena. É um poema. Vamos ouvir? Curumim da floresta. Eu nasci no meio da floresta. Em uma noite de céu estrelado, lá longe os pássaros faziam festa. Eu, curumim pequeno, já sorri acordado. Me deram o nome de Ranquian, que significa morcego. Foi dado pelo velho Painã, aquele que conhece o segredo. Cresci tomando banho de rio, andando pela floresta. Gostava de andar de canoa a fio. Tudo tinha uma alegria. Era a maior festa. O que eu mais gostava era de ouvir a minha avó contando história. No início da noite ela nos chamava. Como era bonito. Só alegria está aqui na minha memória. Eram histórias que às vezes davam medo. Algumas revelavam segredos, outras me faziam sorrir. E tinham aquelas que não me deixavam dormir. Todas cresceram comigo, me ensinaram a respeitar a vida, a temer o perigo e a nunca esquecer minha avó querida. Muito bem, vocês acabaram de conhecer a história do Ranquian. O que significava o nome dele? Morcego.
Por que será que ele tinha esse nome? Vocês conseguiram perceber durante o poema por que ele tinha esse nome? Nós estamos falando de origem de nomes, não é mesmo? Vocês sabiam que as línguas indígenas mais faladas no Brasil são Ticuna, Guarani Kaiowá, Caigangue, Chavante e Yanomami. Vocês sabiam que os indígenas, cada um falando a sua língua, quando estavam aqui perambulando pelo Brasil, porque vocês sabem que os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso país, não é mesmo? Quando eles estavam andando aqui pelo Brasil e ainda não tinha portugueses, espanhóis, ninguém aqui, eles tinham que dar nome para as coisas, não é mesmo? E na língua deles, eles deram nome para várias coisas que vocês conhecem hoje. Você sabia que você fala Guarani? Não, eu falo. Quer ver como você fala Guarani? Olha lá. Você já falou essa palavra? Jacaré. Quem já falou jacaré aí? Eu acabei de falar Guarani, vocês sabiam? Jacaré, na língua Guarani, significa o que olha de lado. Não faz sentido? Olha lá o jacaré. Nossos olhos são para frente. O jacaré tem o olho de lado. Então, quando o indígena estava andando pela floresta, ele viu o jacaré, e aquilo não tinha nome ainda, ele percebeu alguma característica do jacaré, que era o olho para o lado. E aí ele disse jacaré. Na língua dele, o que olha de lado. Outra palavra que você já deve ter ouvido, que também é Guarani. Jururu. Quem já ficou jururu aí? Tem gente que na hora de fazer a aula fica jururu. O que é jururu? Pescoço pendido. Quando alguém fala para você, que tá jururu aí, menina? Que tá jururu aí, menino? O que quer dizer isso? Que você tá triste, com o pescoço caído. Olha lá. Jururu também é uma palavra indígena. Outra palavra, vamos ver se vocês conhecem. Curitiba. Você sabia que Curitiba é uma palavra indígena? Curitiba significa terra de muito pinhão. Nós estamos bem na época do pinhão, inclusive, né? Eu não vejo a hora de comer pinhão, eu adoro. Curitiba, terra de muito pinhão. Os guaranis, enquanto andavam por aqui, viram que nós tínhamos muito pinhão nessa região e deram esse nome para nós. Curitiba, terra de muito pinhão. Olha só quantas palavras indígenas que você fala e nem fazia ideia. Assim como o nome do Haikian, que significava morcego, tinha um sentido, não é mesmo? Isso! Ele chamava Haikian, que significa morcego, porque ele nasceu de dia? Não, ele nasceu numa noite, não é mesmo? Por isso que o nome dele significa morcego. Agora, eu tenho uma proposta para você. Vamos fingir que nós somos indígenas e nós temos uma língua que é a língua caigangue. Professora, mas por que caigangue? Porque caigangue é a língua que os indígenas do Paraná falam. Sabia? Caigangue é a língua que os indígenas do Paraná falam. E nós vamos brincar de ser caigangue. Vamos imaginar que nós estamos andando pela cidade e nós vamos dar nome a algumas coisas. Lembrem-se, para dar nome a essas coisas, nós temos que pensar em características desse objeto, dessa pessoa ou desse animal. Vamos lá para o nosso primeiro. Esse objeto, a gente sabe o nome. Esquece esse nome e vamos inventar um outro na nossa língua caigangue. Pensa aí, que nome você daria para esse objeto? Isso, gostei. Esse foi o mais legal. Mexedor, porque a gente usa para mexer, não é mesmo? Muito bem, agora na nossa língua caigangue, quando vocês virem um desse aqui, chama o quê? Mexedor. Próximo. Quem gosta disso aqui? O que é? Não fala. Nós vamos inventar um outro nome. Vamos olhar assim as características, a cor, o formato. Que nome você daria se você nunca tivesse visto esse alimento? Eu gostaria de pôr o nome nele de pretinho. Gostei. Muito bem. Quem falou pretinho, estamos em sintonia. Agora que nós já brincamos um pouco de indígena caigangue, eu vou ter uma proposta para você. O que nós vamos fazer? Você sabe o significado do seu nome? Já ouviu alguma vez alguém contar sobre o significado do seu nome? Se tiver algum adulto aí perto de você, você pode perguntar.
Mas existem nomes que às vezes são misturas de nomes, às vezes é um nome assim que a mãe sonhou, que sonhou com o nome. Eu, por exemplo, professora Macleise, vocês sabiam que o meu nome, se eu colocar lá no Google, não tem significado? Como Isaac, como Krishna, como Raikian? Não tem significado. Então a Macleise não existe? Eu existo, estou aqui. Porque meu nome não tem significado? Ah, mas eu posso inventar um. Por quê? O meu padrinho, vocês têm padrinho? O meu padrinho, quando a minha mãe estava grávida, ele disse assim, eu gosto de um nome que é Macleise. E a minha mãe, quando eu nasci, olhou para aquele bebezinho e disse, tem cara de Macleise. Olha a cara de Macleise. Eu tenho cara de Macleise, não é mesmo? E não tem significado o meu nome, mas eu quero inventar um. Vamos inventar um também? E eu acho que vai ser uma boa ideia. Olha só. Para mostrar para vocês, eu inventei um significado para o meu nome. Macleise, rainha dos raios. Porque eu acho que quando eu chego num lugar, eu ilumino, como os raios do sol. Gostaram? Então, a partir de hoje, quando vocês encontrarem Macleise, significa rainha dos raios. Agora é a vez de vocês. Lembra que no começo da aula eu pedi para que vocês deixassem o material e uma revista, um livro ou desenhar. O que vocês vão fazer? Criar um significado divertido para o seu nome. Vocês vão então pensar, esquece o significado que você já sabe. Pensa assim em você, no que você gosta, no que você gostaria de ser e você vai inventar um significado para o seu nome, assim como eu coloquei no meu, Macleise, rainha dos raios. Vocês vão escrever, quem não sabe escrever o nome ainda não tem problema, tá? Pode ser só a primeira letra do seu nome. E você vai ou desenhar ou colocar uma figura como eu coloquei dos raios, certo? Para essa atividade eu vou deixar 5 minutos, ok? Nós já voltamos.
Conseguiram terminar a nossa atividade de hoje? Que significado você deu para o seu nome? Me conta aí. Ah, gostei! Tem super-herói, tem moças bem lindas. Gostei dos significados. Na próxima aula a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? Então eu espero que vocês continuem com saúde, continuem bem na casa de vocês. Essa nossa aula de hoje acabou. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo!